Beleza. Bom, então olha só, o próximo exercício vai envolver um elemento chamado flange. O que é um flange? O flange ele é composto de duas partes, tá? Ele é utilizado na indústria para a gente prolongar eixos. Então, ó, você vai ter um eixo encaixado aqui, outro eixo encaixado aqui. Essas duas peças que compõem o flange, né, vai trabalhar em duas peças, elas se unem uma na outra e nesse espaço aqui a gente vai colocar parafuso, ó. Então vão entrar parafusos aqui. Eu não consegui uma figura unida com 4 furos, consegui com mais furos, mas o aspecto que fica é algo parecido com esse aqui, ó. Então, note que trabalha em conjunto, ó. São 2 flanges, esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, deve ter mais 2 do lado de lá. Então, esse aqui é de 8 furos, tá? É o dobro de furos desse daqui. Então, você une, né? Você tem aqui um eixo, você tem outro eixo lá, e aí você consegue prolongar o eixo para chegar numa determinada distância que você não conseguia com um único eixo. E aí depois você prende, né, as duas peças, a que está na frente com a que está atrás, através de parafuso e porca. Então, esse conjunto aqui é o que a gente chama de flange e que é o próximo exercício que a gente vai ver. O que eu quero aproveitar para mostrar para vocês, e aí com esse desenho aqui, eu acho que fica mais fácil da gente identificar. Se puderem dar os 2 cliques aí para me ver, se disser que está me vendo bem, é melhor ainda. Então, olha só, quando a gente está falando do flange, ó, imagine, né, a parte de trás ou a parte da frente, as duas partes. A gente uniu, né, aqui essa parte azul com a parte verde, elas correspondem a um dos parafusos, tá? Então, não estou fazendo todos os parafusos. Mas a minha mão direita é uma parte do flange, a mão esquerda é outra parte, que se uniram, os dois discos foram colados entre si, né, foram unidos, e ali no furo entrou o parafuso. Um dos flanges vai receber primeiro o movimento de rotação de um dos eixos, que vai estar acoplado a algum tipo de motor. Então, um dos flanges vai girar primeiro do que o outro flange. Se o parafuso ou se os parafusos não resistirem, então suponhando que o momento esteja aqui, a partir desse flange, ó, ele vai girar e o parafuso vai romper. Cada uma das partes do parafuso vai acompanhar uma parte do flange. Porque assim como a gente falou da polia em relação ao eixo, que a polia está estacionária, então por ela estar na inércia, ela faz uma força no sentido contrário, a outra parte do flange também é como se estivesse fazendo uma força no sentido contrário, porque ela está na inércia. Então, se o parafuso ou se os parafusos não resistirem, vai acompanhar o movimento de rotação do flange que tem esse movimento. E aí, qual é a minha área que está sendo cisalhada? É a mesma área que a gente já viu, que é claro que não é vazado, né? É maciço. É a mesma área que a gente viu, que era a área do rebite, que era a área do pino. Então, aqui vai ser a seção transversal circular, que a gente vai calcular por πd2 dividido por 4. Então, no caso do flange, o importante é a gente identificar qual é a área que está sendo cisalhada. E aí a gente indo para o exercício. O exercício diz lá para a gente, ó. A junta representada na figura a seguir é utilizada frequentemente para unir extremidade de dois eixos, né? É um flange. As duas partes são solidarizadas por intermédio de 6 parafusos que têm 1,5 centímetros de diâmetro. Sabendo que o momento torsor a ser transmitido é de 20.400 kgf vezes centímetros, determine a tensão de cisalhamento a qual os parafusos se encontram submetidos. Então, notem o seguinte, entendendo o que a gente falou lá sobre flange, a gente pode prosseguir nesse exercício e tentar fazê-lo sozinhos. Porque a parte referente a momento, a gente viu lá no exercício de chaveta. Então, a gente tem como identificar onde é que está a força, onde essa força atua, qual a distância dessa força até o ponto de rotação, e a partir daí determinar o valor dela, já que eu tenho o valor do momento transmitido. A seção cisalhada, a gente também já verificou qual é a seção cisalhada, vai ser πd2 sobre 4. E a gente não pode se esquecer que a gente precisa fazer uma adaptação na fórmula, porque na verdade aqui eu tenho 6 seções a serem cisalhadas, são 6 parafusos. Então a gente precisa, na hora de montar a fórmula, colocar lá aquele 6 vezes S, para poder determinar. Então, de posse disso daí, eu gostaria que vocês tentassem fazer sozinhos esse exercício. Tudo bem? Ok.